E uma excelente noite para você que está em casa. A gente começa o NTV News de hoje falando sobre o colapso, porque colapso persiste. Patos de Minas continua sem vagas para tratar doentes com Covid-19, tanto em leitos clínicos quanto de UTI. Prefeitura desiste de prosseguir com intervenção judicial e não vai mais utilizar leitos destinados ao coronavírus disponíveis no Hospital São Lucas, mas garante ampliação do hospital de campanha. Perto do fim, o Comitê Municipal define futuro do decreto nesta terça-feira, mas a princípio não deverá ser adiado. Nova variante da Covid-19 é transmissível e chance de reinfecção também é maior. Serviço de hemodiálise pelo São Lucas pode estar com os dias contados. Justiça concede liminar para que outro local seja habilitado. Novas altas nos preços de combustíveis e gás de cozinha surpreendem consumidores. Copasa incentiva consumidores a denunciarem irregularidades. Desde reabertura, o AI de Patos de Minas segue à risca protocolo de segurança. Fevereiro chove acima da média em Patos de Minas e precipitações devem continuar em março. Hoje ainda tem a análise da notícia e mais informações no NTV News, que está no ar. Um adolescente foi baleado nesta segunda-feira no bairro Residencial Quebec, aqui em Patos de Minas. A polícia segue a procura pelo suspeito e apura a motivação do crime. O crime aconteceu na Rua 16, na tarde desta segunda-feira, em Patos de Minas. A vítima, uma criança de 13 anos, estava na porta de casa quando foi abordada por um homem de bicicleta que atirou contra o garoto. Segundo informações, o suspeito do crime também seria um menor de idade que fugiu logo em seguida, em direção a essa mata que fica ao lado do bairro. Ainda durante a tarde, a polícia realizava uma varredura no bairro em busca do suspeito do crime. Logo após o crime, os militares então ficaram em diligências para saber aonde se escondia o suspeito desse crime. Nesse momento, a polícia realiza uma diligência nessa rua aqui do bairro Residencial Quebec e há militares em toda essa região aqui, procurando os suspeitos de terem cometido esse crime contra esse menor. Um suspeito já foi identificado e a polícia está atrás dele para tentar fazer então essa apreensão, já que o suspeito também seria um menor de idade. Um adolescente de apenas 13 anos deu entrada no hospital regional consciente e o estado de saúde dele era estável, segundo o médico do SAMU. Ele foi atingido por um disparo que acertou o tórax do lado esquerdo. Na noite anterior, um homem também foi baleado na Rua 7, no mesmo bairro, e foi socorrido pela polícia. A polícia agora deve investigar se os dois crimes têm alguma ligação. Patos de Minas terá que, em 15 dias, habilitar uma nova clínica para pacientes que realizam tratamento de hemodiálise. É que uma liminar da Justiça determina a suspensão dos procedimentos no Hospital São Lucas. A hemodiálise do Hospital São Lucas já foi alvo de diversas denúncias. No ano passado, 20 pacientes que realizavam o tratamento de hemodiálise teriam tido o serviço negado. Eu preciso ser atendido, eu não posso ir embora para casa com esse peso, nem eu, nem meus colegas. Não é um tratamento fácil, todo mundo aqui sabe, é muito difícil, muito cansativo, passamos mal, pressão cai, é muito difícil. Nós precisamos desse tratamento, é a nossa vida que está em jogo. Adriana, por 19 anos, contou com o atendimento no local. Por diversas vezes, presenciou cenas que jamais serão esquecidas. Já presenciei muito paciente, colega meu passando mal, por falta de uma glicose ultimamente, simplesmente eu passando mal, tendo câimbras extremas, não tem glicose para ser atendida, para ser socorrida. Assim, é falta de EPI, é falta, como diz, de um técnico que está lá cuidando da gente, ter material de trabalho e até mesmo o médico que está atendendo. A mãe da Marisa recebeu atendimento por 17 anos. Hoje, a senhora está debilitada. Ela tem vários comprometimentos hoje, devido ao tratamento. Então, com isso, hoje eu me pergunto se, às vezes, ela poderia
não está assim, se ela tivesse tido um tratamento assim, né, melhor. Questão de tratamento que ela precisou ir lá, não forneceu, a gente teve que procurar em outro serviço, né? Esse descaso mesmo, né? Então, assim, os pacientes ficam muito abalados psicologicamente e nós. Depois de inúmeras reclamações, uma liminar foi concedida para que em 15 dias o município habilite outra clínica para realizar os procedimentos. Entre os pedidos da ação estava a falta de alvará do local e também falta de insumos. A gente até pede na ação civil pública o dano moral. Os pacientes são tratados com descaso, né, de forma desumana, né? Tem diversos relatos de tratamentos inadequados, né? E a gente pediu o dano moral coletivo, principalmente em razão dessa omissão do poder público em não resolver a situação. A clínica, o Hospital São Lucas funcionando, né, prestando serviço sem alvará sanitário, né? Isso já devia ter sido resolvido antes, mas como não tinha até então uma outra clínica que pudesse prestar o serviço, a situação foi se empurrando com a barriga. Desta forma, pode ser que o Hospital São Lucas não realize mais os procedimentos de hemodiálise nos próximos anos. A situação lá está bem grave, bem crítica, e acredito que não seja possível, né? Além do problema financeiro, o problema estrutural é muito grande. As pessoas que precisam da hemodiálise, as pessoas que precisam de todos os atendimentos que hoje a gente tem no SUS em Patos, isso precisa melhorar. Isso está dentro da nossa prioridade máxima, né? Está no topo. Então, assim, só que é uma questão que está sendo tratada separadamente, né? Uma questão que também envolve o judiciário. E tão logo tenhamos aí novidades, tenhamos decisões em relação a isso, nós vamos trazer ao público, porque eu sei que isso é algo que aflige a população também. Nós procuramos o Hospital São Lucas, mas até o fechamento desta edição, a direção não se manifestou sobre a decisão da Justiça. Já aqui no NTV News, a gente mostra novas altas nos preços de combustíveis e gás de cozinha surpreendem consumidores. Copasa incentiva consumidores a denunciarem irregularidades. E Patos de Minas registra chuvas acima da média em fevereiro. R$ 325 mil mineiros serão obrigados a devolver ao fisco o auxílio emergencial recebido em 2020. Segundo a Receita Federal, esses contribuintes receberam outros rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76 ao longo do ano passado. Como o auxílio emergencial é um rendimento tributável, na declaração do imposto de renda será preciso informar os valores do auxílio emergencial na seção Rendimentos recebidos de pessoa jurídica e devolver os valores do benefício. Para a devolução, a Receita Federal vai gerar um documento de arrecadação de receitas federais. O mês começou com mais um anúncio de reajuste no preço de combustível autorizado pela Petrobras. O gás de cozinha também vai ficar mais caro. A partir desta terça-feira, a gasolina vai encarecer 4,8% nas refinarias, o que significa 12 centavos a mais por litro. O litro do combustível será vendido às distribuidoras por R$ 2,60. O óleo diesel vai encarecer 5%. 13 centavos por litro. As distribuidoras vão pagar R$ 2,71 por litro. Já o gás de cozinha ficará 5,2% mais caro também a partir desta terça-feira. O preço para a distribuidora será de R$ 36,69 pelo botijão de 13 quilos. Segundo a Petrobras, os preços são baseados no valor do produto no mercado internacional e na taxa de câmbio. A Copasa lança em Patos de Minas uma campanha para autodenúncia contra fraudes e ligações clandestinas. A medida visa perdoar alguns crimes cometidos. Para ter acesso ao serviço, basta acessar o site da Copasa e ir na aba Serviços, Autodenúncia, Denúncia, Enviar e Preencher. O cadastro que pede as seguintes informações: tipo de serviço, nome, endereço, telefone, e-mail e uma descrição simples da fraude. Em seguida,
a empresa entrará em contato para agendar uma visita técnica até o imóvel. O benefício vai até o dia 3 de maio. A intenção da campanha é no combate aos furtos de água, conhecido popularmente como gatos. A companhia espera que a adesão espontânea de serviços dos consumidores melhore ainda mais os serviços oferecidos à população. Não haverá aplicação de multas e sanções. Além disso, o trabalho de fiscalização de combate às fraudes com hidrômetros se dará em conjunto com as ligações clandestinas de energia da CEMIG. O projeto tem o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Aqueles clientes que não aderirem espontaneamente à campanha dentro do período estabelecido podem responder pelo crime de furto de água. No mês passado, choveu mais do que a média prevista para Patos de Minas. O mês de março também começou chuvoso, mas as precipitações devem ser mais espaçadas. E continuam os alertas aí para as consequências do mau tempo. As chuvas em fevereiro ficaram acima da média em Patos de Minas. Com o solo encharcado, continua o alerta para as consequências de precipitações intensas, como deslizamentos. As chuvas em fevereiro superaram as expectativas. Esse mês de fevereiro foi o mês mais chuvoso nesses últimos anos que a gente tem observado. Muito acima da média. A média de fevereiro é em torno de 150 a 200 milímetros, passou dos 200 milímetros sobejamente. Então isso é extremamente interessante, porque a água no solo está em grande quantidade nesse momento. O que é perigoso é que, persistindo ainda as chuvas, a possibilidade de deslizamentos. Isso continua esse alerta desse perigo. Para o mês de março, estão previstos 150 milímetros de chuva em Patos de Minas, mas as precipitações devem ser mais espaçadas. Além disso, as temperaturas se mantêm amenas. No mês de março, nós esperamos que ele fique dentro da média. Não deve passar de 150 milímetros. Com a proximidade do outono, em 20 de março, também devemos presenciar maior ocorrência de frentes frias, além de outras mudanças. Os dias vão ficando menores e também a possibilidade de entradas de frentes frias. Então começa a observar que já começa a chegar as famosas frentes frias, porque nessa época o sol já começa a distanciar da nossa região e permite a chegada dessas frentes frias. Mas o que é boa notícia é que, apesar de a gente ter chuvas distanciadas, facilita a colheita, que também é importante aí. E a chuva dentro da média propicia a possibilidade aí para quem trabalha com a opção safrinha de estar fazendo sua segunda safra no ano. Esperamos que esse ano seja um ano de boas perspectivas na safrinha também. Desejamos também, viu, professor, fartura no campo. Na sequência tem futebol aqui no NTV News e desde a reabertura o AI de Patos de Minas segue à risca protocolo de segurança. Agora a gente fala sobre futebol aqui no NTV News, porque o final de semana marcou o início do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro estreou com empate contra o Uberlândia no Parque do Sabiá no último sábado. Uma estreia bem diferente do que a torcida cruzeirense esperava. A Raposa teve trabalho para passar pelo goleiro Marcão do Uberlândia. Foi o time de Uberlândia quem abriu o marcador com Reis, ainda no primeiro tempo. O empate do Cruzeiro veio na prorrogação do segundo tempo com Cárceres. A partida teve estreia do técnico Felipe Conceição, que ficou incomodado com o placar. O desempenho nosso foi um primeiro momento, com poucos dias de pré-temporada. Foi um desempenho satisfatório, os atletas buscaram cumprir tudo aquilo que a gente trabalhou até agora. E nós tivemos um volume grande, variações grandes de jogadas ofensivas. E mesmo com o placar adverso durante a maior parte do tempo, a equipe se manteve organizada, se manteve agressiva. A minha expectativa era até de uma caída no segundo tempo, mas não, a gente conseguiu produzir ainda mais no segundo tempo, empurrar o adversário para trás. Incomoda só o placar, mas o desempenho, os atletas estão de parabéns, a equipe está de parabéns pelo que produziu. Dos 7 reforços que chegaram a Celeste, 5 iniciaram o jogo entre os titulares. Alan Huskel, Matheus Barbosa, Matheus Neres, Felipe Augusto e Marcinho.
O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrentará a Caldense às 9h30 da noite no Mineirão. O próximo compromisso da veterana é na quarta-feira às 8h da noite no estádio Zama Maciel. A URT enfrenta o Uberlândia. Já o Atlético joga na próxima quinta-feira contra o Tombense às 9h da noite na casa do adversário. No Atlético, folga para os titulares. Mas um jogo muito especial para um alvinegro, Vitor. Foram 424 jogos pelo Galo e os jogadores atleticanos entraram com o nome dele na camisa. Afinal, ele já foi chamado de São Vitor por tantas vezes ter salvado o time. Feliz poder encerrar meu ciclo como atleta do Atlético Mineiro nesse dia, mas sabendo que deixei meu legado, cumpri minha missão e agora sigo minha vida fora de campo, buscando dar sequência aí dentro do futebol, que é algo que eu amo e que estou há 24 anos inserido. O goleiro Vitor, de 38 anos, parte agora para um novo projeto na carreira, fora das 4 linhas. Até o final do ano, continua no Galo, mas como gerente de futebol. Pretendo continuar dentro do futebol, me preparei para isso, estudei, tenho curso superior, já visando também esse momento. Claro que o aprendizado ele vai ser diário, porque agora a linguagem é outra, o conhecimento é outro, a demanda é diferente, mas acho que dá para aproveitar muito bem esse período como atleta de futebol profissional, a experiência que vivi como atleta, a experiência de vestiário e conseguir também colocar isso em prática em outras funções no futebol que venham a aparecer. O convite oficial foi feito nesta segunda-feira pelo presidente do Atlético e Vitor agora é o gerente de futebol. Mas ainda sobre o jogo, o capitão da equipe atleticana não teve trabalho no jogo de despedida. O Atlético foi superior em campo e não deu muita chance à veterana não. Mais criativo, fez pressão na URT. Diego Tardelli abriu o placar para o Galo aos 24 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, aos 4 minutos, Marrone marcou o segundo gol. Nos acréscimos, Echaporã marcou o primeiro gol dele com a camisa atleticana, 3-0. Os goleiros da URT também estavam com camisa especial, rosa, uma campanha para alertar sobre a violência contra a mulher. Os atendimentos presenciais já foram retomados na UAI em Patos de Minas, mas agora com ainda mais rigor em relação aos protocolos sanitários para evitar o coronavírus. Um atendimento interrompido que gerou alguns prejuízos. No dia 2 do mês passado, Pablo procurou atendimento na unidade, mas ficou na mão. Pedi a viagem, não avisou, é complicado, né? Só o presidente legal, sei lá de presidente pra... Ah, credo, é muito difícil, viu? O Ítalo veio dias depois para tirar a segunda via de documento, mas chegando na unidade, encontrou as portas fechadas. Eu não sabia que não estava funcionando agora, não. Agora eu vou ter que esperar, né? O órgão havia fixado um comunicado que avisava que as atividades haviam sido suspensas temporariamente, isso em fevereiro, como medida preventiva de segurança em razão da suspeita de contaminação de funcionário pela Covid-19. A unidade passou por um processo de testagem e desinfecção e os usuários com atendimentos já realizados foram comunicados por SMS ou e-mail para reagendarem uma nova data. A unidade de atendimento integrado de Patos de Minas estava com as portas fechadas do dia 2 de fevereiro até o dia 16, mas as atividades foram retomadas no dia 17 e permanece até hoje. Qualquer pessoa que quiser um atendimento na unidade deve primeiro fazer um cadastramento prévio no site da UAI, solicitando o tipo de serviço. Lembrando que todos os tipos de serviços estão sendo ofertados à população, com uma vantagem inclusive: o distanciamento social e a não aglomeração de pessoas. Quem veio na unidade na tarde desta segunda-feira disse que não teve espera. A maioria das pessoas foi atendida no horário prometido. Bem rápido o processo de atendimento aqui. Eu cadastrei hoje e já estou sendo atendido agora.
O método de agendamento, que já era usado desde antes da pandemia, evita a aglomeração de pessoas e tranquiliza quem precisa do atendimento. Super importante ter o agendamento mesmo, porque não aglomera, né, o pessoal aqui, e também é mais fácil para a gente, porque como nós moramos fora, agendando fica bem mais fácil e cronômetro até o tempo certo da gente chegar aqui, né. Evita, né, a aglomeração, adianta o processo, porque a gente não tem que ficar esperando bem no horário previsto. A seguir aqui no NTV News, a situação da Covid-19 em algumas cidades da região. Patos de Minas continua sem leitos para atender doentes. E variante brasileira é mais contagiosa e com maior possibilidade de reinfecção, apontam pesquisas. Nós estamos de volta com o NTV News e a gente começa agora o quadro Análise da Notícia com o jornalista, apresentador aqui da NTV, Gui Boaventura. Boa noite, Gui. Boa noite, Matheus. Prazer dividir com você a bancada e boa noite ao nosso telespectador. Prazer é nosso. Gui, olha só, a gente começa com essa informação aqui, porque fevereiro bateu um triste recorde em Minas Gerais e também em Patos de Minas. Foi o mês com maior registro de mortes pela Covid-19. Em 28 dias, mais 3.505 mineiros morreram em decorrência da Covid-19. Ao todo, foram 18.565 mortes até fevereiro, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde. Em Patos de Minas, em fevereiro, também houve recorde no número de óbitos, mais 68. Até esta sexta-feira, eram 170 mortes, mais 5 foram confirmadas nesta segunda e ocorreram no mês passado. Gui, a gente acaba percebendo que nos últimos dias a Covid se agravou em todo o país e principalmente quando a gente fala de Patos de Minas, uma cidade polo, referência para tantas outras cidades que nesse momento acaba pedindo socorro a outros municípios devido à sua superlotação. Olha, nós estamos vivendo aqui na nossa região um momento muito difícil. Difícil não só para Patos de Minas, é difícil para uma região muito grande, incluindo aí o Alto Paranaíba, o noroeste de Minas Gerais, a região centro-oeste do estado, o Triângulo Mineiro. São regiões que estão padecendo de verdade em relação ao que não fizeram no final do ano passado, o que o Brasil não fez no final do ano passado e que nós estamos pagando essa conta agora. Então, sabe, é uma conta doída, é uma conta alta, mas inevitável. Tem que pagar essa conta, tem que tomar providências, e essas cidades estão vivendo momentos terríveis, né? Nós estamos vendo aí gente de Lagoa Formosa morrendo em Paracatu, gente de Coromandel morrendo em Montes Claros, Pará de Minas, Uberaba, gente de Monte Carmelo sendo transferido, gente de Uberlândia que já não cabe mais nos hospitais lá. Então a região toda padece e padece muito por causa dessa pandemia que hoje assola o Brasil e nós estamos vivendo momentos críticos. Estava acompanhando aqui coisa de especialistas, declarações de especialista que eu até estava acompanhando aqui para destacar com vocês, né? Que são assim, especialistas dizendo que nós estamos vivendo um cenário de guerra, que nós vamos viver nas próximas semanas um cenário de guerra absoluto. O CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, pedindo para fechar o Brasil, para fechar a fronteira dos estados, para fechar... Eu vou elencar daqui a pouco, você me pede, eu vou elencar daqui a pouco o que pede o CONAS numa carta aberta ao Ministério da Saúde. É muito sério essa situação. Nós não estamos passando por um momento de brincadeira. E só para descontrair, hoje eu dei essa notícia aqui no meu programa, o que aconteceu em São Paulo nesse final de semana, né? Nós estamos aqui falando com o jovem que está se aglomerando, fazendo festas, rave, aglomerando no tal do luau, fazendo festas escondidas aí em chácaras. Na Zona Leste de São Paulo, lá na Penha,
foi fechado um baile com 190 idosos lá dentro desse baile, foi fechado o baile e mandado todo mundo ir para casa. Já não dá para entender mais nada. Quem é que tem juízo nesse país? Quem é que não vai para a aglomeração, ou para quem essa tal dessa aglomeração não faz tanta falta assim? E olha só complementando essa nossa conversa aqui, ainda pela manhã a Secretaria de Estado de Saúde havia confirmado mais 33 mortes. Minas Gerais registrou até agora 18.598 óbitos por causa da Covid-19. Desse total, 56% são homens e 44% mulheres. Em 72% dos casos, os pacientes apresentavam comorbidades. Dos 853 municípios mineiros, em 771 já foram registradas mortes por causa da Covid-19. E por falar em mortes aqui, Boaventura, agora a gente vai comparar os dados da Covid-19 aqui em Patos de Minas, porque comparando o boletim desta segunda-feira com o divulgado na sexta-feira, Patos de Minas tem mais 142 novos casos. Depois de uma grande confusão aí no painel, coronavírus confirmou mais 4 mortes e também há mais 27 pacientes internados. Esses são os números agora do final da tarde apresentados pela Prefeitura de Patos de Minas. Mas como a gente viu durante todo o dia, uma verdadeira confusão, lançamentos aí de mais de 200 mortes, depois a Prefeitura volta atrás, quanto também a confirmação aí de casos confirmados por causa da Covid. Eu fico absolutamente temeroso de fazer uma análise em cima dos números hoje fornecidos pelo site da Prefeitura, né? Principalmente esses números de óbitos. Hoje nós amanhecemos com 221 óbitos. Caiu para 171, voltou para 174, agora 170, ainda já no final do programa, 175, agora 174. Uma brincadeira de mau gosto, o samba do crioulo doido no site da Prefeitura. Acho que um desrespeito muito grande com a população, com as pessoas que têm atenção com esse norte, porque isso é para informar, para as pessoas tomarem uma atitude na vida, para as pessoas tomarem um posicionamento em relação à Covid-19, e eles fazem uma bagunça dessa. O site está passando por manutenção, coloca um aviso na tela. Existem recursos para isso. Olha, os números que nós estamos na tela não valem. São números aleatórios, o site está passando por manutenção, nada é verídico o que você está vendo aqui, porque foi uma bagunça danada hoje durante todo o dia, e eu acho isso uma falta de respeito com a população. Não é hora de brincar com esse tipo de coisa. É hora de tratar uma informação dessa com muita seriedade. Nós aqui estamos colocando no ar o site da Prefeitura, não é um site nosso. Nós não colocamos números lá nesses sites, nós estamos mostrando o site da Prefeitura. Então, se tiver algo que esteja em desacordo, um número que não for verdadeiro ou uma informação errada, isso tudo é da competência da Prefeitura, é culpa da Prefeitura, não nossa. Veja bem o leque de coisas que acontecem quando você divulga um número desse aí num site. A televisão que vai atrás, nós mostramos aqui nos programas, nos nossos telejornais, os sites que vão atrás e repicam essa informação. Se estiver errada, vira um Deus nos acuda, vira uma outra pandemia, né, de falta de informação. Como a gente já viu, Gui Boaventura, quando a Prefeitura se posicionou informando que os números que aparecem de um boletim para o outro não representa que esses casos teriam sido confirmados nas últimas 24 horas. Por mais que a distância de apresentação de dados de um boletim para o outro é praticamente de 24 horas. Agora fica o questionamento: quem garante que esses números apresentados hoje realmente refletem a realidade de Patos de Minas num momento tão difícil para todo mundo? E essa situação continua difícil também, Gui Boaventura, porque aumentou o percentual de ocupação de leitos públicos e privados de UTI aqui em Patos de Minas. Demais aí também estão no limite ou bem acima da capacidade, como a gente consegue ver aí, ó. Leitos clínicos, 297,92% e de UTI, 166,67%. Esses dados aí de hospitais públicos e privados da cidade. É pelo tamanho da nossa estrutura de leitos clínicos e leitos de UTI, nós estamos a mesma coisa de sexta-feira passada. Sexta-feira passada era 300% em leitos clínicos, hoje
297,2%, 298%, 164 em leitos de UTI na sexta-feira, é a mesma coisa. Não mudou nada de sexta-feira para cá, não vai mudar. Todas essas providências que estão sendo tomadas aí são providências que têm um efeito retardado, né? Você evita agora para isso aí refletir ali na frente, 15, 20 dias depois. Então, nós temos que esperar com calma o resultado desse sacrifício que todo mundo está fazendo. Comércio fechado, as pessoas sem trabalho, sem renda. É o preço que nós estamos pagando por essa situação que está terrível. Nós estamos vivendo um verdadeiro caos aqui na nossa região. Olha só, Gui, vamos lá para Vazante agora, porque lá em Vazante, mais 32 novos casos e 3 mortes, comparando o boletim de sexta para hoje, segunda-feira. Então a gente consegue também perceber essa diferença nos números lá de Vazante. Como a gente consegue ver aí, Gui, era na sexta-feira 1.901 casos confirmados, hoje, dia 1º, 1.932. Nós tínhamos na sexta-feira 29 óbitos e hoje 32 vidas perdidas para a Covid. Vazante está no mesmo ritmo das outras cidades aqui da nossa região, inclusive do de Patos de Minas. Preocupa muito porque Vazante é uma cidade muito menor. E esse tipo de número representa muito mais para eles lá. Lá esses números não são números, lá esses números são nomes. Verdade. Agora, em Presidente Olegário também foram confirmadas mais 2 mortes em consequência da Covid-19. Há ainda mais 3 infectados no município, comparando aí os boletins municipais, Gui. Muito bem, nós temos aí, apesar de mais 2 óbitos de sexta-feira para cá, mais o aumento de casos de 449 para 456, apesar de tudo isso aí, saiu um decreto hoje abrindo alguns setores, como o caso de bares, restaurantes, academias. Decisão que eles resolveram tomar, que o prefeito resolveu tomar lá em Presidente Olegário, mas que não retrata o quadro que está vivendo lá, não é diferente do que estava vivendo há 10 dias atrás. Já já a gente traz mais detalhes desse novo decreto em Presidente Olegário. Porque, olha só, Gui Boaventura, pesquisadores brasileiros da Fiocruz Amazônica descobriram que uma variante do coronavírus originada em Manaus é 2 vezes mais contagiosa. Além disso, aumenta em 10 vezes a quantidade de vírus nas células do doente e tem mais chance de reinfectar uma pessoa que já teve a Covid-19. A pesquisa foi a partir da análise do material genético de 250 amostras da SARS-CoV-2 de pacientes infectados no Amazonas. Sobre o assunto, nós conversamos agora com o cientista e pesquisador da Fiocruz, Gabriel Fernandes. Gabriel, boa noite, seja bem-vindo aqui no NTV News. Já começo com uma pergunta, viu? Porque, como cientista, você acredita que os aumentos, aumento aí de mortes em Patos de Minas e muitas cidades brasileiras podem estar associadas com essa variante? Boa noite mais uma vez para você. Boa noite, Matheus. Boa noite, Gui. Bom, eu não sei te contar se o que a gente vê hoje já é reflexo de novas variantes. Eu acredito que não, porque essa variante ela é nova, ela surgiu há pouco tempo e ela ainda leva um tempo para se tornar dominante, né? Então, ela não é a variante que mais circula por enquanto, então ela não é a responsável pela maioria dos casos. Mas pode ser que ela já esteja circulando, né? Já foi identificado em diversos estados que essa variante, a P1, né, que é a variante de Manaus, ela já circula pelo Brasil todo. Pois é, Gabriel, muitas cidades ainda não sabem se o vírus que está em circulação é a cepa P1, como é chamada a variante brasileira. É importante a identificação para a otimização dos tratamentos e também para medidas por parte dos gestores? É importante a gente saber por questão de vigilância. O tratamento ele não muda pela variante, né?
Então, o tratamento vai ser o mesmo, você tem que manter o isolamento, manter o uso de máscara, higiene, todas as medidas de proteção para evitar que o vírus se espalhe. A preocupação da vigilância é que, por esse vírus se espalhar mais, o cuidado tem que ser redobrado, porque ele tem uma capacidade maior de entrar dentro da célula. Então, isso faz com que tenha uma carga viral maior, e essa carga viral maior pode refletir em transmissibilidade maior, não em gravidade de doença, mas ela vai espalhar mais. Ô Gabriel, e pelas descobertas, quais os comportamentos dessa variante no organismo? As chances de reinfecção são realmente maiores? Essa variante brasileira, ela tem duas mutações principais, né, que são as mutações que a gente chama de mutações que estão associadas à preocupação. Uma delas é a mesma variante, é a mesma mutação que a variante do Reino Unido tem, que ela aumenta a afinidade da proteína spike pelo receptor da sua célula. Então, seria como se uma chave se encaixasse melhor naquela fechadura. Se ela se encaixa melhor, ela abre mais fácil, né? Então, isso aumenta a chance do vírus entrar dentro da sua célula e, consequentemente, aumenta a sua carga viral. E aí, no Brasil, a gente tem uma variante, uma mutação extra, que muda um pouquinho a estrutura da proteína spike. Então, ela muda a estrutura e aí você pode ter alguns anticorpos que você produziu para algum outro coronavírus, alguma outra variante que você teve um contato prévio, ele não vai reconhecer mais essa nova variante. Então, por isso que ele está associado mais a casos de reinfecção, né, por causa dessa mudança na estrutura da proteína spike. Olá, Gabriel, boa noite, é Gui Boaventura, tudo bem? Boa noite, Gui. Ô Gabriel, um dado interessante que você está falando aí é o medo de todo mundo em relação à vacina, porque o que você afirma aí nos traz uma grande preocupação, porque se a vacina foi feita sem, como essa, por exemplo, da Coronavac, que é feita a partir do vírus inativo, e ele não tem essa mutação da P1, aqui é a mutação brasileira, essa vacina pode não responder para, nesse caso, se a pessoa tiver, depois da vacina, contato com essa nova variante do coronavírus? Pois é, os estudos estão sendo feitos agora para ver qual que é o impacto dessas variantes na resposta à vacina. Até então, a Pfizer já testou, a Oxford testou, e eles viram que a vacina não deixa de funcionar, mas ela perde eficácia. Então, aquela eficácia reportada da Pfizer, por exemplo, que era de 95%, ela diminuiu. Ela é menos de 90% agora. A da Oxford foi 74%, agora ela é pouco mais de 50%. Então, isso é um pouco do fruto de um dos tipos de resposta que a vacina induz na gente, que é a resposta humoral, que é através dos anticorpos. Então, ou seja, o anticorpo não vai mais reconhecer aquela proteína spike com tanta eficiência, então isso dá uma possibilidade do vírus entrar dentro da sua célula. Depois que o vírus entra dentro da sua célula, você ainda tem outras respostas, como, por exemplo, a resposta celular. E isso vai ser menos impactado. Mas para essa primeira linha de frente, você tem um impacto maior, sim. Então, isso diminui a eficácia das vacinas. Por isso, é importante a atualização das vacinas com as variantes que estão circulando, né? Igual é feito nos casos da vacina para a gripe. Todo ano tem uma atualização das vacinas. Provavelmente, para o coronavírus, a gente vai ter que ter isso também. Agora, a afirmação de vocês, cientistas, nos mete medo, o Gabriel, porque o que mais se divulga é a rapidez com que se desenvolve esse vírus, ou com que propaga esse vírus mutante, esse vírus que veio da Amazônia, ou a mutação brasileira. Preocupa você mesmo essa situação, não? Isso é, na verdade, um fruto de como a gente reagiu perante essa pandemia, né?
a gente tem que pensar que cada variante do vírus, ela surge dentro de um indivíduo que está infectado, né? Então, o vírus tem as mutações lá dentro, e aí você pode acabar selecionando vírus que são mais eficazes, né? Em propagar, em entrar dentro da célula ou em escapar de vacinas. E aí, o que acontece é que a gente é uma fábrica de variantes e a gente não pode, de forma alguma, espalhar essas variantes. Então, em algum momento, a gente afrouxou e a gente negligenciou todos os cuidados e aí permitiu que isso acontecesse, né? Que alguém surgisse com essa nova mutação e ela se espalhasse da maneira que espalhou. Por isso que é extremamente importante manter todos os cuidados possíveis até que toda a população esteja protegida através de uma cobertura vacinal adequada. Para que a gente não faça isso de novo, de selecionar novas variantes que podem eventualmente ser resistentes às vacinas que estão sendo aplicadas agora, né? Então, a gente tem que se manter vigilante e, por isso, o trabalho de acompanhamento e identificação das variantes que estão aparecendo é essencial, porque tem que isolar esses casos à medida em que eles aparecem, que é o que está acontecendo lá no Reino Unido agora. Hoje eles reportaram 6 casos dessa variante P1 lá, né? São 3 na Inglaterra e 3 na Escócia. Eles isolaram as pessoas, isolaram todas as pessoas que tiveram contato com essas pessoas para que ela não se espalhe lá, porque pode espalhar, isso atrapalha todo um trabalho que foi feito ao longo de um ano, né? Que é de produção de vacina e de reduzir o número de casos. Agora, Gabriel, só para encerrar, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 2 problemas, que é o comportamento do vírus e o comportamento da população. Nós parece que não temos tanto compromisso com esse combate. Eu falei aqui de diversos casos, o que aconteceu em São Paulo, um baile nesse fim de semana com 190 idosos e etc. E a Thaís, a Thaís Guimarães, ela é médica infectologista e presidente da Comissão de Infectologia do Hospital das Clínicas em São Paulo. Ela diz o seguinte textualmente, abre aspas, vamos ter pessoas morrendo em casa ou morrendo na porta dos hospitais, porque não vamos ter onde interná-las. Vamos ter um cenário de guerra. Você concorda com essa avaliação, Gabriel? Infelizmente, ela tem razão, porque com esse comportamento que a gente tem hoje, né, de não cuidar do próximo, a gente acaba fazendo com que o vírus espalhe, né? Qual que é o comportamento mais altruísta que um ser pode ter em uma situação dessa? É o seguinte, você teve o primeiro sintoma, qualquer sintoma de gripe, de covid, de dor de cabeça, de febre, se isola, entra em contato com assistência médica, pega um atestado médico, faz a testagem e se isola. Evita contato com qualquer pessoa, mesmo os seus contatantes da sua residência. Isola em um quarto, porque o que a gente não pode fazer hoje, de forma alguma, é passar esse vírus para frente, porque quanto mais a gente passa, mais a gente propaga a variante, maior a probabilidade de aparecer novas variantes e mais gente vai acumular na porta dos hospitais e, infelizmente, não tem lugar, né? Então, é extremamente importante que cada cidadão preste atenção no seu corpo, observe os seus sintomas, se sentiu alguma coisa, se isola, se possível, contate todas as pessoas com que ele teve contato nos 2 dias anteriores, liga para a pessoa e fala assim, eu estou com febre. Por via das dúvidas, se isole também. Eu vou testar, se der positivo, você vai testar também e ver se você pegou, mas por enquanto se isole. Então, na situação que a gente está hoje, qualquer atitude para quebrar essa cadeia de transmissão do vírus é extremamente bem-vinda, porque é isso que a gente precisa hoje. Verdade. Gabriel Fernandes, cientista e pesquisador da Fiocruz, um patense na Fiocruz. Gabriel, muito obrigado pela sua participação no NTV News e até breve. De nada, boa noite para vocês, obrigado. Boa noite.
E olha só, ainda nesta edição a gente vai mostrar que a Prefeitura de Presidente Olegário autorizou a reabertura de academias e restaurantes. A Prefeitura de Patos de Minas desistiu de prosseguir com intervenção judicial e não vai mais utilizar leitos destinados ao coronavírus que estavam já disponíveis no Hospital São Lucas. E perto do fim, o Comitê Municipal define futuro do decreto nesta terça-feira, mas a princípio não deverá ser adiado. Depois de ganhar a ação de intervenção judicial, a Prefeitura de Patos de Minas desistiu de utilizar os leitos disponíveis para tratar doentes com Covid-19 existentes no Hospital São Lucas. O município disse que prefere investir na ampliação do hospital de campanha. A abertura de novos leitos de UTI para pacientes graves e de leitos clínicos para pacientes moderados acompanhou a evolução da pandemia. Até dezembro do ano passado, gestão anterior, eram 9 leitos de UTI e 23 clínicos. Atualmente, o HC opera com 20 leitos de UTI, outros 10 leitos intermediários com respirador e 16 leitos clínicos. Em uma coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, Falcão disse que vai ampliar a capacidade de atendimento do HC, através de doação do Comitê de Segurança Pública e de doações realizadas pela FIENG. A triagem do hospital também será ampliada para melhorar o atendimento na unidade. É um valor alto, mas felizmente nós estamos recebendo do Conselho de Segurança Pública do município um repasse suficiente, não só para fazer toda essa tubulação, para fazer todas essas adequações, como também para adequar a questão do oxigênio, né? A questão do tanque, geradores que precisa ampliar. Mobiliário também, né? Recebemos também 6 leitos de CTI completos da FIENG, através da FIENG regional aqui de Patos de Minas. A decisão de ampliar os leitos no hospital de campanha foi tomada após a Prefeitura desistir de ocupar os leitos no Hospital São Lucas, destinados ao tratamento da Covid. A Prefeitura disse que a unidade não tem nenhuma condição de operar agora, devido às várias falhas na estrutura dos ambientes. Que desde o ano passado vem falando, através de seus representantes, que poderia atender pacientes com Covid-19, com a Covid-19, com o vírus. Então, o município iniciou as tratativas com o Hospital São Lucas, ainda em janeiro. Então, a gente chegou à decisão de ter que pedir a intervenção judicial no hospital. A gente tinha autorização, digamos assim, para ver aquilo ali que está mais na frente do hospital, né? Os leitos, a parte de dentro, e nós nos deparamos com uma estrutura que, infelizmente, não possibilita a abertura de nenhum leito. Uma rede de gases de oxigênio completamente comprometida, né? Que começa e para na parede, que tem tampão, enfim, não tem a estrutura adequada. Para colocar para funcionar seria necessário um investimento alto que o município legalmente não pode fazer. Você não pode investir dinheiro público em um hospital privado. Infelizmente essa é a realidade, é o posicionamento que nós recebemos também do judiciário, motivo pelo qual essa intervenção judicial lá no Hospital São Lucas, a Prefeitura pediu a suspensão dessa intervenção judicial. No ano passado, o município gastava por mês cerca de 4 milhões de reais no atendimento a pessoas com Covid. Este ano, a conta passou a fechar com 2,5 milhões por mês. Mas a montagem dos novos leitos, o investimento mensal deve se aproximar novamente aos 4 milhões de reais. Não se trata aqui de economizar dinheiro com a saúde. No meio de uma pandemia, nós estamos aqui para salvar vidas. O dinheiro não é o mais importante. Mas, infelizmente, para fazer política pública, a gente também precisa fazer conta. Então, na hora de colocar o planejamento, vai precisar da estrutura para janeiro, fevereiro, março, abril, enfim. Se Deus quiser, o mínimo possível, mas vai precisar alguns meses ainda. E como é que nós vamos fazer sem o recurso? Então, aí a gente tem que fazer esse tipo de ajuste. Sai de uma estrutura que é muito cara para o município, entra em uma estrutura doada para o município, faz contratos com um valor mais compatível, né, com o mercado, digamos assim, e outras medidas também que a secretária pode detalhar. Revisão de contrato de exames laboratoriais, de prestador de serviço terceirizado, revisão de contrato de limpeza. Então isso tudo foi feito para continuar prestando o mesmo serviço, mas uma revisão de contrato com valor do contrato menor. Então nós conseguimos fazer isso em todas as partes. Apenas 2 pacientes que moram aqui
tratam em outras cidades, uma em Unai e outra em Pirapora. Segundo a Secretaria de Saúde, o hospital de campanha opera sem dificuldade no abastecimento de oxigênio. Em relação à falta de oxigênio, nós nunca tivemos problema. Muito pelo contrário, nosso tanque até foi trocado por um maior. As questões da rede de gases aí que o Conselho de Segurança Pública, junto com a FEPAM, está montando e comprando, eles conseguiram todo o material já está tudo preparado e sendo instalado no hospital de campanha. Gui, então como a gente percebe então toda uma situação envolvendo mais uma vez o Hospital de Campanha, o Hospital São Lucas e um jogo de impasse aí, enquanto isso, vidas sendo perdidas, pessoas aguardando na fila de espera. Tem duas vertentes aí na fala do prefeito e da secretária. Essa questão de como está administrando, de estamos fazendo isso, gastando isso, recebendo doações, esse é o beabá. Não faz mais do que a obrigação. Agora, eu só queria saber por que não faz mais do que a obrigação em dando certo, né? É preciso que isso dê certo. E é assim que tem que ser mesmo. Agora, em relação a essa questão aí do Hospital São Lucas, eu queria saber por que quando está no momento de estresse, quando o setor de saúde aqui tem um momento que vai abalar, recorre-se ao assunto Hospital São Lucas para tomar as páginas dos sites, jornal e as primeiras notícias de TV e rádio. Por que será? Será que é um assunto recorrente, aquele que deixa o Hospital São Lucas ali? Quando a gente precisar de discutir um assunto, colocar um assunto para a gente não ser apertado, ou para a gente não ter que dar muita explicação, a gente traz de volta ao hospital, porque só pode ser isso. Ou não conhecem exatamente aquilo que é o Hospital São Lucas. Ou não tem gente competente, por exemplo, pessoas da vigilância sanitária que têm trânsito livre em qualquer hospital, ir lá e fazer uma vistoria. É só fazer isso. Que aí o administrador vai ter na sua mesa todos os dados e saber se dá um passo naquela direção ou se não consegue caminhar por esse caminho, né? Ou tem que mudar o rumo, como mudou, mas foi lá no Hospital São Lucas, fez um estardalhaço, trouxe o assunto para a mídia e, de vez em quando, fica com essa justificativa aí em relação ao Hospital São Lucas. Já que não dá, vê se esse assunto não volta mais à baila. Vamos discutir outros assuntos e deixa o Hospital São Lucas com os seus problemas, que ele os resolva lá com os funcionários, com os doentes, com o SUS, com a Justiça, seja lá de que jeito for. Gui, agora a gente volta lá em Presidente Olegário, porque a Prefeitura flexibilizou as regras e autorizou a reabertura de academias e restaurantes, desde que observados os protocolos de segurança, como aí o limite de pessoas no local, distanciamento e também a disponibilização de álcool em gel. Essa é uma medida lá de Presidente Olegário, Gui. Muito bem. Eu estou vendo aqui, Presidente Olegário, às vezes, numa contramão do que está acontecendo aqui, do que está acontecendo no Brasil, né? Então, eu até fiz uma colinha aqui, para não correr o risco de errar, o que pede o CONAS. O CONAS lançou hoje uma carta aberta ao Ministério da Saúde, né, falando a respeito propondo que o Ministério da Saúde tomasse as seguintes providências para que não tenhamos mais prejuízo com essa nova onda do coronavírus. Primeiro, restrição em nível máximo nas regiões com ocupação de leitos acima de 85%. Deu 85% naquela região, tem restrição ao nível máximo. E tendência de elevação no número de casos de óbitos também pesa. Proibição de eventos presenciais como shows, congressos, atividades religiosas, esportivas, correlatas em todo o território nacional. Suspensão das atividades presenciais de todos os níveis da educação no país.
sem educação presencial no país. O toque de recolher nacional, a partir das 20 horas até as 6 da manhã e durante também os finais de semana. Fechamento de praias e bares, adoção de trabalho remoto no público e no privado, instituição de barreiras sanitárias, isso é importante, instituição de barreiras sanitárias nacionais e internacionais, considerados o fechamento dos aeroportos e do transporte interestadual. Fecha os estados, fecha as fronteiras dos estados. Quem é de Minas não vai para São Paulo, quem é de São Paulo não vai para o Rio, quem é do Rio não volta para São Paulo e etc. Adoção de medidas para redução de superlotação nos transportes coletivos urbanos, isso aqui é o que mais necessita, porque esse item é de maior contaminação, um ponto de maior contaminação. Ampliação da testagem, acompanhamento dos testes, isolamento dos casos suspeitos, monitoramento dos contatos, que é o que disse aqui o cientista, o Gabriel, da Fiocruz. Então essa é a situação. Isso aqui são dicas ou são sugestões do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Quer dizer, os secretários de saúde de todos os estados brasileiros fizeram essa carta aberta ao Ministério da Saúde pedindo esse tipo de providência. Olha só, Gui, a gente falou sobre esse assunto e a gente vai agora para Coromandel. E antes, Luiz, da gente ir para essa nota aqui, a gente tem uma informação que Coromandel hoje são 1.524 casos positivos, 338 casos ativos, os números estão aparecendo aí na tela, e 53 óbitos confirmados. Desses 53, 2 óbitos foram confirmados aí nas últimas horas. Esses são os números, então, de Coromandel, porque em Coromandel também, Gui Boaventura, a prefeitura decidiu pela desinfecção de algumas ruas da cidade como mais uma medida para tentar controlar a pandemia. Será que é uma forma eficiente, Gui? Acho que não. Acho que lavar o chão vale como uma questão de higiene, mas não para desinfecção. Eu acho que você desinfectar postes, onde as pessoas podem tocar, corrimão, onde as pessoas podem passar a mão, pontos de ônibus, que as pessoas ficam ali, tocam, onde um outro veio e tocou, sabe? Esses pontos de contato com as mãos, principalmente, é que é preciso. E aí, cada pessoa higienize, né? Fala, olha, você está andando pela rua aí, quando chegar na sua casa, antes de entrar, pega aquela bombinha de álcool e bata no solado do sapato, desinfete ou com álcool ou com qualquer outro produto, água sanitária e etc, esse tipo de coisa. Eu acho que tem que ter foco e acertar o alvo. Gui, agora Patos de Minas, porque aqui na cidade o esgotamento no sistema de saúde deixa o município em alerta total contra o coronavírus. Fora isso, continua em alta a alta de transmissão do vírus. O decreto municipal com medidas mais rígidas termina nesta quinta-feira. O Comitê Municipal deve se reunir nesta terça-feira amanhã para definir o futuro desse decreto, mas o prefeito deu a entender que esse decreto com medidas restritivas não deverá ser adiado. Não deverá ser prorrogado. Exatamente. Já são quase 15 dias de decreto. Nesta próxima quinta-feira, o prefeito Luiz Eduardo Falcão deve decidir se mantém o atual decreto ou se flexibiliza as atividades não essenciais no município. Durante todos esses dias de protocolo com regras mais restritivas, a prefeitura disse que houve uma leve diminuição no número de infectados diariamente, mas destacou que ainda não é hora de relaxar. Nós temos reunião do comitê nessa semana, né? Ela deve acontecer amanhã, e o comitê é que delibera sobre esse assunto. Então, o lockdown, ele teve o período, um lockdown total, parcial, cada um chama de um nome, né? É um nome que ficou assim, extremamente politizado também, essa questão de paralisação. Essa restrição das atividades, ela teve a duração de 15 dias. Então, em princípio, é para durar 15 dias. E sobre os números, a gente tem sim já uma sensível redução na taxa de contágio, que é diferente de analisar o número frio. Mesmo que os casos despenquem do dia para a noite, o que não ocorre, né, infelizmente, mas mesmo que isso acontecesse, o hospital ele vai continuar cheio por 2 ou 3 semanas, porque a hospitalização das pessoas ela dura 15 dias, 20 dias.
Então, infelizmente, não ocorre tudo de uma vez. O prefeito destacou ainda que sofre pressão dos comerciantes para que haja uma flexibilização das atividades no próximo decreto. Isso não é fácil, né? Nós estamos aí quase um ano já de pandemia. Se fosse fácil, já estaria uma situação mais tranquila. É muito complicado você pegar uma massa de 153 mil pessoas e fazer com que todo mundo caminhe numa mesma direção, né? Tem as opiniões divergentes, isso é absolutamente natural, né? Cada um sabe aonde é que dói o seu calo, né? Então tem tudo isso. Ao mesmo tempo que você vai no hospital de campanha e vê o que está acontecendo lá e fica extremamente sensibilizado, você sai de lá e conversa com um comerciante, um pequeno comerciante da Avenida Brasil, por exemplo, e a pessoa está desesperada, né? Fala que vai fechar, que não consegue mais. Então, isso também traz dor emocional e também traz problemas de saúde. Então, é como eu falei, é muito difícil conciliar tudo isso. Na coletiva de imprensa desta segunda-feira, Luiz Eduardo Falcão disse que fechar tudo não tem comprovação científica sobre a redução no número de infectados. Até a OMS, até a Organização Mundial de Saúde, já reconhece que o chamado lockdown, como instrumento de controle primário, ele não funciona. Você fica querendo controlar a pandemia com lockdown, isso não dá certo. Então, assim, nós não temos a mentalidade de vamos fechar tudo e ficar esperando tudo resolver. Nós adotamos essa medida porque nós entendemos que a população estava num grau de relaxamento que era preciso um choque de realidade, era preciso. Além de tudo, é preciso seguir quem entende do assunto, quem está por dentro da ciência, que a gente sabe que neste momento a ciência salva vidas e pode transformar a realidade de muitos municípios, como a gente consegue ver em outras localidades fora do Brasil. Nesse caso aqui, em relação ao decreto, prerrogativa do prefeito. É ele quem sabe, é ele quem pode fazer. Agora, quem assume os resultados também, ou as consequências dos resultados, depois de baixado o decreto, suspenso o decreto, prorrogado o decreto, seja lá qual for a decisão, é também o prefeito. Pois é, olha só, você que está em casa, se você quiser continuar informado, basta você acessar o patosjá.com.br. Que boa aventura, por hoje é só, amanhã tem mais, às 11h30 no 30 Minutos e ao meio-dia com você. Boa noite. Boa noite. Boa noite.